para a posteridade, né? Bom, gente, como a gente estava falando aí, a gente vai estudar hoje o chamamento de Levi, Pedro e João, né? Dentro dessa sequência do estudo aprofundado da doutrina espírita, esse segundo livro, o módulo 5, aprendendo com fatos cotidianos, né? Então, vamos lá. O objetivo é uma reflexão. Hã? Sem o cabo ligado é complicado, né? É do modelo antigo, né? É do modelo antigo, né? Isso aqui é o modelo antigo, só funciona com o cabo. Isso aqui é uma reunião mediúnica. Esse cabo é o perispírito. Esse cabo é o perispírito, viu? Então, o perispírito conectou, aí você começa a enxergar. Quando o perispírito conectar, você fica sem imagem. Isso era um teste, para ver se vocês estavam entendendo. Perdão. Então, vamos lá. Um pouquinho, a gente chega lá. Então, gente, tem uma reflexão à luz do Espiritismo a respeito dessa aqui, né? O chamamento de Levi, Mateus, que depois chama-se Mateus, né? Pedro, João, André, Tiago Maior. São 5 apóstolos aqui, essa passagem do Cristo, em convocá-los, digamos assim. E a gente fazer uma reflexão à luz da doutrina espírita, como todos os textos que a gente estuda aqui, a respeito desse chamamento, né? Então, vamos lá. O texto evangélico, ele está em Lucas e está em Mateus. Em Lucas é o chamamento de Levi, né? Quando ele narra o seguinte: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Depois a gente vai se deter um pouco mais nessa história, nessa narrativa, para a gente mergulhar um pouco nessas andanças do Cristo, que todas as vezes que a gente estuda, que a gente lê, a gente se emociona um pouco, né? Por essa passagem do nosso sol pela terra, né? Então, a outra passagem diz respeito ao chamamento de Pedro e André, quando ele narra o seguinte: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes então, né? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. Chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então, isso está em Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22. A gente vai estudar essas passagens aqui no livro Boa Nova, e a gente vai ver que essa narrativa do Evangelho é um resumo, porque não foi no mesmo dia, na mesma hora, foi um dia após o outro. Então, segundo nos narra Humberto de Campos, no livro Boa Nova, foi um dia sequenciado. Ele primeiro chama Pedro e André, e no outro dia ele chama João e Tiago, em outro momento, né? Então, a gente vai estudar isso daqui a pouco. As ideias principais que passam, digamos assim, nessa narrativa desse chamamento do Cristo aos seus apóstolos, é que quando Jesus chama a si Pedro, André, irmãos, Tiago Maior, João, irmãos, e Mateus, na verdade, Mateus convertido em Mateus, mas era Levi, o coletor de impostos, né? É que lhes conhecia a disposição íntima. Aí já entra a doutrina espírita, falando de espírito para espírito, falando de comprometimento, de combinação, de tarefa, de missão. Então, quando ele narra aqui, é que lhes conhecia a disposição íntima e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que intencionava confiar-lhes, né?
E mistério se fazia, amiga, muito obrigado, se fazia que eles próprios tivessem intuição da missão que iriam desempenhar, sem hesitação, a atenderem ao chamamento de Jesus. Isso está na Gênesis, muito obrigado, capítulo 15, item 9. Então, isso é aquele comprometimento íntimo, que eu acho que até a gente conversava sobre isso ontem, né, Gabriela? Você falava até a questão do despertar da mediunidade, quando o telefone toca, quando o chamamento vem, você tem que ir. Né? Então, é aquele chamamento. Então, quando Jesus chama esses apóstolos, ele já lhes conhecia a disposição íntima, né? Porque eles já haviam se comprometido com o Cristo de que seriam apóstolos. Então, na verdade, quando encarnados e quando Jesus vai ao encontro deles, que a gente vai ver essa narrativa aqui, é a consolidação na terra do que havia sido combinado nos céus. Não é? É como disse uma vez um espírito numa reunião mediúnica, quando a gente estava preocupado, porque questão de adoção, de criança, não nascia, aquela coisa toda. Aí o espírito disse, vocês estão chorando porque não tem filho, e filho chorando porque não tem mãe. Então, o que é que está faltando? Porque ser mãe é selar na terra os compromissos assumidos nos céus. Então, a gente nunca sabe desses compromissos que a gente se comprometeu no mundo maior, de receber um filho, de receber uma tarefa, de receber uma missão. Então, quando Cristo fala aqui, e a ideia principal que a gente vai ter aqui, é que quando Cristo chama os apóstolos, ele tinha confiança de que aquelas almas estavam comprometidas com a causa. Então, ele tinha a certeza de que eles iriam desempenhar e de que eles iriam atender sem hesitação, porque já eram almas comprometidas. Né? O outro aspecto é que o chamado representa os mestres. A gente combina lá no alto, só. A gente vai lá para a Terra, a gente chegar na Terra, a gente vai se encontrar, a nossa alma vai vibrar diferente. O marido que se encontra com a esposa, o olhar brilha diferente, no meio de uma multidão, parece que você só vê aquela. Na verdade, são almas que entram naquela frequência, então são reencontros de almas que se comprometeram com uma determinada tarefa. Um filho que vai nascer, almas que se reencontram porque representam o sublime encontro entre o mestre e seus discípulos. Né? Nesse sentido, contudo, Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Aí é um outro aspecto, né? Porque longe de pleitear qualquer prerrogativa, ele não enviou substitutos ao Calvário. Então é aquela história, a gente vai para uma tarefa, a tarefa vai ser árdua, mas o sacrifício é meu. Vocês vão participar, mas vejam o meu exemplo, porque eu indo na frente, depois vocês vão após. E pode ver que a gente, quando estudou aqui no EAD, livro 1, a questão dos apóstolos, a gente viu que todos os apóstolos do Cristo desencarnaram de forma violenta, né? Crucificados, trucidados, assassinados, decapitados. De toda forma, a gente viu que estes sacrifícios dos apóstolos seguiu o mestre, mas ele foi na frente. Né? Então, longe de pleitear qualquer prerrogativa, não enviou substitutos ao Calvário, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas. Né? Então, aquela história do líder, eu vou na frente, depois para vocês fica mais fácil, porque eu já fiz, eu já fui, eu já passei por isso. Né? Não é que seja fácil para ninguém crucificar-se, mas é o exemplo daquele nosso líder que vai adiante, né? Quando ele segue adiante para a Galileia, ele nos dá esse testemunho, né? Dessa confiança que a gente deve ter irrestrita. Né? A gente seguir o Cristo é ter essa confiança irrestrita, é a gente não titubear, a gente não temer, a gente ter a fé. O tempo é de transição, os tempos são chegados. E daí? Não é? Porque é aquela história, é a confiança que você tem no timoneiro da embarcação. Então, o cristão ele não pode tergiversar diante da adversidade, diante das dores, dos problemas, porque até aqui nos ajudou o Senhor. A gente tem que ter essa fé que irradia, essa fé que fortalece, essa fé que ilumina,
essa fé que transcende, porque nós somos seguidores do Cristo, e ele foi primeiro. Então, longe de pleitear qualquer prerrogativa, não enviou a substituta ao Calvário. É como diz Chico Xavier, Jesus não pediu grandes sacrifícios, ele não pediu para a gente subir o Himalaia, ele pediu apenas que nos amássemos uns aos outros, apenas, né? Então, almas comprometidas que somos todos nós, a gente tem as nossas diferenças, a gente tem as nossas dificuldades de amar, porque a gente tem as nossas dificuldades de perdoar, porque a gente tem as nossas dificuldades de compreender, porque a gente tem as nossas dificuldades de enxergar mais adiante, porque a gente tem as nossas dificuldades de pensar como espíritos. A gente ainda pensa como homem carnal, que nasce no berço e que morre no túmulo. Quando a gente cria a perspectiva de que eu não nasci no berço e nem que morrerei no túmulo, essa visão se amplia. Então eu enxergo no adversário do ontem a oportunidade do hoje para que ambos cresçam, ambos evoluam, para que a gente compreenda o chamamento do Cristo de que nada na terra passará sem que seja cumprido o último ceitil. E o último ceitil significa reencontro, significa perdão, significa ajustamento, significa superação, significa amar como ele nos amou. Então, essa condição, digamos assim, de alma, essa predisposição interna, é a condição do cristão, que é chamado ao testemunho diuturnamente. Essa questão que nós colocamos do amor, o amor incondicional. Eu me pergunto, por que nós reencarnamos? Nós insistimos nisso lá. Aí eu vi uma frase que foi dita por André Luiz: tudo que você vê é energia congelada. O que você não enxerga é energia descongelada. Sim. Então, quando nós colocamos essa situação nesse plano, o que é que nós buscamos? Qual é a nossa essência? A nossa consciência? É esse amadurecimento, em evoluir para não julgar, para, sabe, não dizer que somos melhores, para não nos deixarmos levar nas negatividades, começarmos a enxergar muito além daquilo que nós somos opção comum, né? Nós somos que nossa opções não vai acreditar. Verdade. É isso aí. Então, essa perspectiva do conhecimento maior vai nos... Oi? Sim. Você usou uma expressão aí fantástica, que é a disposição de alma, a disposição da alma de Jesus. A minha pergunta é um questionamento meu. Você acha que Jesus tinha essa clareza dos seus atos, assim, a espiritualidade não fala em milagre, né? Mas assim, ele tinha a noção desse sentimento que ele podia, que o milagre de fato aconteceu, vou fazer o milagre? Eu tenho essa dúvida. A dúvida de que se Jesus tinha a dimensão de que faria o que fez. Sim. O alcance de tudo que ele tinha, ele poderia fazer, o que ele fez. Claro, claro. É a confiança plena. Tipo assim, deu visão ao cego, né? Vou dar um exemplo a você. Você treina correr. Então você corre 5, 10 quilômetros, sei lá quanto. Se você for chamada para correr aí no Santos Dumont e disser, ô Rita, vamos dar uma volta nessa pista aí. A pista tem, não sei quanto tem, mas digamos que tenha 1.200 metros. Hein? 1.200. Pronto, 1.200. Aí eu digo, Rita, vamos dar uma volta trotando nessa pista. Tu consegue dar uma volta? Aí tu vai rir, né? Tu vai dizer, tranquilo, eu vou dar uma volta. Se fosse eu, se você me chamasse para dar uma volta, eu dizia, tu é doido? Porque eu não tenho a capacidade no meu corpo físico de dar uma volta correndo de 1.200 metros. Mas quem é um espírito encarnado, treinado, vai rir diante do desafio, não vai? Você não tem certeza que daria a volta?
O Cristo é essa alma irradiando luz por onde vem, porque ele é o governador do planeta há 4,6 bilhões de anos. Isso não é história. Aí é que entra a convicção, a fé. Isso não é uma história que a gente acredita ou uma novela que a gente diz é uma novela. Não é. Isso é a fé. A fé é acreditar no que você não vê. A fé é essa satisfação íntima. A fé é a entrega. É a confiança no propósito. Então, esta fé de que Jesus é, a gente não pode deixar de ter jamais. Então, ele tinha essa certeza, porque ele coordena os movimentos do planeta desde o princípio. Então, todas as leis que existem implantadas no planeta, ele coordenou. Então, para ele, o que era um fenômeno de cura? Banal. Para um médico experiente, o que é fazer um curativo e dar alguns pontos? O médico se preparou para isso? Tranquilo, não é? Para um estudante, ele vai tremer na hora de pegar numa agulha. Mas o médico experiente faz, vem cá, resolveu. Jesus é esse médico de almas, que a gente viu aqui as curas de Jesus pelo magnetismo, pelo amor que ele tinha. Jesus pega o cego de Betsaida e passa saliva nos seus olhos, porque ele conhece os mecanismos da lei, da água enquanto diluente, do fluido enquanto terapêutica do amor, porque ele plantou isso aí. Então ele tinha certeza de que faria, porque ele não tem dúvida. É a mesma coisa de cada um de nós, sabe, Rita? Às vezes a nossa dúvida faz com que a gente não consiga determinadas coisas. Mas se eu tenho convicção de que eu vou conseguir, a gente faz. Eu não tenho dúvida das ações dele, que ele fez. A minha questão era se ele em si tinha essa consciência, Claro que essa sim. disposição Claro. de alma de que assim, eu vou sim Claro. fazer esse milagre. Claro. Porque, assim, Claro. eu vou sim cometer esse milagre. Eu vou sim. Jesus andando sobre as águas. Isso. Né? Então, assim. Jesus disse, agora vem vocês. É. Vem! Vem! Ele chega, anda nas águas, aí chega por discípulos e faz, venham! Na hora que os discípulos seguem o e acreditam que vão andar sobre as águas, eles conseguem. Mas na hora que o cara faz, será que eu estou andando sobre... Afunda. Que a fé vacila. É a fé vacilante. Lembra que a gente conversou um negócio da mediunidade? Quando eu comecei aqui, eu comecei a ter sensações novas, eu fiquei com medo. Aí é como se bloqueasse, a coisa não aconteceu. É isso que a gente estava conversando ontem. É muita. Aí Isabel ainda falou para mim assim: você cortou a comunicação. E não, eu não fiz isso. Você racha a Bel, ela cortou. Eu acho que você não. E É isso, gente. do medo que você tem na hora que Você bloqueia. É isso aí. O que era? É. Inclusive, das que a gente não conhece ainda. Com Deus. Inclusive, as que a gente não conhece ainda. Tem coisa que... Então, Rita, tranquilo, como diz no popular, né? Tranquilo. É o cara. É o cara. Confia. É o cara. Esse cara é Jesus. Ele olhou para o princípio e falou, então vamos fazer o seguinte, vamos reunir todas as pessoas que estão querendo a cura e eu vou fazer uma tarde só de cura, um dia só de cura.
gente para receber a cura. Aí disse que ele fez ao contrário, porque primeiro ele fazia o evangelho, né, ele utilizava, depois ele fazia a cura. E naquele dia ele fez ao contrário, ele primeiro curou e depois ele começou a falar. Quando ele fez a cura, a maioria das pessoas foi embora. Ninguém ficou pronto para falar. Já resolveu, né? Bom, a pedagogia do Cristo ela é meritocracia. A gente ascende pelo nosso mérito. Né? Então, por que eu vou curar se você não merece? Então, se você merece, você será curado. E outra coisa, ele não faz o trabalho pessoalmente pleno. Ele delega, ele ensina, ele encontra os seus discípulos e diz, vão vocês fazer também o que eu faço e muito mais. Né? Então, todos nós aqui somos candidatos a ser espírito crístico. Todos nós. Quando vai ser isso? Não sei, não. Eu não sei. Mas somos candidatos. Todos nós estamos num processo de evolução e de amadurecimento. Vamos chegar lá. Com certeza. Agora, o problema da gente é a pressa. O problema da gente é a pressa. A gente vai ligar e vai dizer, ô Edmundo, aquele negócio de ser Espírito Cristo, será que dá para ser para o ano? Aí eu vou dizer, dá. Agora o problema é a questão da referência do que é um ano. Se você está pedindo um ano de 365 dias, um dia de 24 horas, eu acho que vai ser difícil. E a hora da gente, aí é mais difícil. Mas se for os 6 dias da criação com outra escala, aí a gente discute a história dos ciclos, que a gente já discutiu aqui quando estudou o Apocalipse de João. Nós estamos vivendo ciclos que a gente não sabe por quê e que estamos dentro. A gente conhece alguns ciclos que a ciência humana percebe, mas a gente está dentro de movimentos e de ciclos evolutivos que a gente não tem a menor noção. É uma viagem, né? Intergaláctica que a gente está falando aqui, mas é isso aí. A gente conhece o movimento do nosso planeta, do nosso orbe, mas Oi. A gente quer o aqui e agora. Aqui e agora. Mas peraí, menino, que pressa é essa? Sim. No livro Evolução em Dois Mundos, o primeiro capítulo de André Luiz, co-criadores em planos maiores, que os deuses, os espíritos crísticos, eles manipulam os fluidos vitais em criações maiores. E nós temos a capacidade de criarmos em criações menores. Nós não somos o mundo. Eu não sou um mundo, você não é um mundo, todos nós aqui somos um mundo particular, não somos? Nós somos co-criadores. Bilhões de células estão em funcionamento no nosso organismo agora. E quem é o sol dessas células? Não, individualmente nesse nosso mundo, é a nossa mente, é o nosso psiquismo. O magnetismo do meu pensamento pode direcionar células para um lado ou para o outro. Depende da frequência que eu vou soltar no meu pensamento. Um pensamento alinhado vai promover o que no meu organismo? Paz, tranquilidade, serenidade, harmonia. Isso é a condição da gente seguir nessa estrada. Então, nós somos o grande arquiteto do meu mundo particular. Da mesma forma que um pensamento alinhado promove isso, um pensamento desalinhado ajuda as dificuldades, os problemas, as dores, né? As angústias, os medos, as vacilações, as perturbações. Tudo isso é muito... a gente tem que compreender. Essa compreensão é que vai mudando a nossa perspectiva, né? Então, quando Jesus chama um discípulo, é porque ele já chama aquela alma que ele sabia que teria essa condição. Aí, em Boa Nova, capítulo 3, ele começa a narrar como foi essa história, né? Como foi esse encontro de almas. Né? Aí ele diz o seguinte, nos primeiros dias do ano 30, dia desse, né? Há 2000 anos atrás, exatamente há 2000 anos atrás, né? Antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista, a gente estudou isso há umas 2 semanas atrás, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia.
Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor, até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e águas entre as inclemências da estrada agreste. Aquela história, né? Jesus encontra-se com o primo, é batizado nas águas do Jordão, e agora eu vou começar a minha história, a minha missão, que para isso eu vim aqui, né? Que dizem que dos 30 aos 33 anos, Jesus seguiu essa jornada aqui, que no primeiro dia do ano 30. Então, ali ele começava a sua trajetória de 3 anos. Né? Então, aí ele começa, né? De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Jesus foi caminhando, né, naquela estrada de Jerusalém para Jericó, de Jericó para Jerusalém, a famosa estrada de Jericó para Jerusalém, onde há várias passagens do Evangelho, né? Inclusive a parábola do bom samaritano é nessa estrada, ele narra que é nessa estrada, né? E ele sentado como um peregrino nas adjacências do templo de Jerusalém. Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes, doutores da lei, doutores do templo judaico e pensadores ociosos. Então perceberam Jesus sentado ali, não conheceram Jesus e disseram que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Então, é essa expressão, sabe, Rita? Você, no meio da multidão, você encontrar aquela alma é luz. Então, aquele olhar de serenidade, de tranquilidade, ele chama a atenção. Às vezes, você está num lugar, assim, e você identifica uma pessoa no meio da multidão. É como se aquele olhar fosse de alma para alma. Você sente uma vibração diferente. Você sente que aquela pessoa é diferente. Aquela pessoa vibra em outro patamar. E se você olha nos olhos daquela pessoa, você sente paz, você sente harmonia, você sente serenidade, você sente tranquilidade, você sente amor. Então tem almas que são assim entre nós. Claro que não são espíritos crísticos, mas são espíritos harmonizados. São espíritos serenos, que você encontra essa tranquilidade quando se aproxima, quando sente. Então, esse magnetismo do Cristo atraiu esses sacerdotes. Né? Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanar, é o sacerdote que após veio ser o juiz inclemente da sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-lhe-se com orgulho. O orgulho de ser um sacerdote do templo. Então, importante, né? Aí chega para Jesus e pergunta: Galileu, o que fazes na cidade? Aí Jesus começa a sua trajetória, né? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Ou seja, Jesus já dá o tom da conversa, né? Eu vim para cá buscar a fundação do reino de Deus. Aí o sacerdote, reino de Deus, tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. É a obra divina no coração dos homens. É o que a gente estava conversando aqui. É essa convicção íntima, Rita. Esse é o reino de Deus. É você viver no mundo sem ser do mundo. É você ter implementado essa serenidade no íntimo do seu ser. Essa fé que transborda, como alimentava, por exemplo, aquela história de fé de Francisco Bernardone, que a gente já contou outras vezes aqui, que Francisco Bernardone se perdeu, o nosso Francisco de Assis se perdeu numa tarde nas cercanias de Assis, ele e um discípulo, e quando ele viu, caiu uma nevasca no meio da floresta. Ele disse: agora não posso voltar para a minha capela, não tenho como voltar, vou procurar abrigo aqui nessa floresta. Aí ele encontra uma capela, só que já era noite, já estava nevando, muito frio. Aí eles batem na porta de uma capelinha, aí o religioso que estava lá dentro abre aquelas portinholas. Aí abre aquela portinhola e pergunta: quem é? Aí ele diz: é Francisco. E ele já era um espírito, um padre conhecido naquela região. Aí o cara achou que era mentira, né? Essa hora, nevando,
no meio da noite, aqui, Francisco disse, vai roubar outro, e fechou a portinhola. E na hora que ele fecha a portinhola, Francisco começa a dançar, a cantar, ficar feliz, brincar na neve. Aí o discípulo vira para ele e fala, mas Francisco, você está endoidando? Você está louco? Disse, não, rapaz, eu estou feliz. Por que você está feliz? Não, porque eu tenho pedido ao Cristo uma oportunidade de provar a minha fé. E a oportunidade é essa. Mas como assim? Se eu peço ao Cristo que ele me colocasse numa situação onde somente o amor de Deus fosse capaz de me tirar dessa condição. E é isso agora. O cara está lá dentro, achando que a gente é ladrão, a gente está aqui na neve, só o que vai nos salvar é o amor de Deus, de convencê-lo de que nós não somos ladrão. Então ele ficou feliz. Aí consta que Francisco não morreu congelado. Então, o amor de Deus tocou o coração daquela criatura e abriu a porta e eles entraram. Então, isso é o reino de Deus, porque isso é obra divina no coração dos homens. Essa certeza, Rita, de que Cristo vai atuar, essa convicção de que a porta vai se abrir, de que eu não vou morrer de frio, de que eu não vou ficar desamparado, de que tudo passa. Essa convicção é o reino divino no coração dos homens. É isso que o Cristo quis dizer a Aná naquela hora lá. Se eu vim aqui implantar o reino de Deus. Aí Aná, no alto da sua arrogância, diz, e você sabe o que é isso? Esse reino de Deus é obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos, revidou Aná, com uma gargalhada de desprezo, e continuando as suas observações irônicas, perguntou, com que contas para levar adiante? Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Ou seja, tu sozinho vai fazer um negócio desse, né? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? Então, essa pergunta está sendo feita a cada um de nós, que somos discípulos do Cristo. Quais são os teus seguidores e companheiros em qualquer tempo? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar na execução de teus planos? Que planos? Implantar a fundação do reino de Deus na terra, que é uma obra divina no coração de cada homem. Esses são os planos do Cristo. E com quem tu contas? Serão alguns reis? Serão alguns príncipes? Alguns poderosos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Até aqui, em Boa Viagem, no Peixotinho, em qualquer lugar da humanidade. Meus companheiros, os que seguem o Cristo, os que têm predisposição de implantar esse reino de Deus dentro de si e ser o semeador que saiu a semear aquilo que a gente começava no princípio. Que nós temos essa tarefa nos dias de hoje. Não só nós, mas todos aqueles que seguem o Cristo. Né? Sim, observou Aná, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te a realizar uma obra divina e já vistes alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Botou quente em Jesus, né? Aí Jesus disse, sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cisel é superior da boa vontade. Sentimento e boa vontade, a gente esculpe o mundo. A gente transforma a realidade da humanidade. Né? Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou, conheces Roma ou Atenas? Cidades importantes naquele momento. Né? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Aná, inquieto. Sei qual é a vontade do meu Pai, que está nos céus, respondeu o Cristo brandamente. Uma alma dessa não pode titubear. Ela tem a convicção da sua missão,
ela tem a certeza do seu arcabouço, da sua condição moral para enfrentar qualquer desafio. Então, pode vir quem for. Ele está ali, aquela história, em céu de brigadeiro. Ele está vibrando numa frequência diferente. Então, está ali em frente, tá certo. Eu estou aqui, eu sei qual é a vontade do meu pai, eu sei o que é que eu estou fazendo aqui. Então, o sacerdote o contemplou irritado e dirigiu-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol, a caminho de sua Galiléia distante. Daí a algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, aí é que a gente dá essa viajada, que aí eu botei esse mapinha aqui, para a gente se recordar que talvez a gente tenha andado por aqui, né? Não sei se seguindo Cristo ou se jogando pedra nele, mas a gente deve ter andado por essas terras, né? Que hoje está aí em tanta turbulência, né? Ali aquela faixa de Gaza, Egito, Jordânia, Cisjordânia, toda aquela região ali que herdou todas essas dificuldades de ter aprisionado Cristo, responde pelas dificuldades que teve no mundo, né? E nada na terra passará sem que tenha sido cumprido o último ceitil. Então, quando a gente tem essa compreensão, é que a gente vê que o resgate que a terra está passando por ter sido chegado os tempos, passa por tudo isso. O velho mundo, essas regiões que jogaram fora as oportunidades de amar, estão respondendo para poder regenerar as suas terras, para poder regenerar seus povos, comprometidos por todas essas dificuldades, não é? Então, quando a gente vê nessas nossas reuniões mediúnicas desembarcarem em espíritos que estão mergulhados nas trevas seculares, que são milenares, de terem passado por todas essas fases da história e estarem presos às suas cristalizações mentais, é que na Terra está passando por um processo de rearrumação. Então é aquela história de que você vive numa casa, mas tem uns quartinhos que você nunca mexeu, o famoso socavão. Então, o socavão que você não mexe, tem coisa guardada que era do jardim da infância, tem coisa guardada que era do seu avô, que era da sua avó, e você nunca teve coragem de meter a mão naquilo ali. Só que chega um ponto que você vai precisar mudar a casa, você vai precisar arrumar a casa. Então você vai ter que mexer, vai ter que tirar dos porões das suas casas as dificuldades, as traças, as aranhas, para resolver aquilo ali. A Terra está passando por esse processo. Então é preciso tirar das entranhas da Terra aquelas almas que dormem, que se alimentam da matéria e das cristalizações mentais que criaram para si, né? Então é por isso que a gente está passando por esse processo de que são chegados os tempos. Alguns desses governantes de outrora, poderosos, reis, estão reencarnados e muitos deles fazendo as mesmas coisas que fizeram outrora. Muitos deles tendo a oportunidade de se recuperar pelo amor e estão caindo de novo nas tentações. Então a gente ainda vai passar por dificuldades. Sim, é por isso que a gente tem que entender que o testemunho cristão é de equilibrar essas forças antagônicas do planeta. É o Armagedon. Vocês já ouviram falar do Armagedon? Sim, que a gente estudou aqui o Evangelho do Apocalipse de João. É o Armagedon. O que é o Armagedon? É a batalha do bem contra o mal. São as 7 portas, as 7 chaves, os cadeados, a besta, o dragão, tá tudo aí. Virão pestes, virão guerras, virão doenças, virão dificuldades, mas o final é a nova Jerusalém, que irá florescer a vitória do bem contra o mal. São chegados os tempos, é um mundo de regeneração. A visão mediúnica do apóstolo João nos anunciando que viria. Mas estamos vivendo o processo do Armagedon, dessa batalha do mal contra o bem. Então, neste processo do mal contra o bem, as entranhas da terra se movimentam. E nós somos esses cavaleiros que estamos aqui atendendo esse chamado do Cristo.
porque nos comprometemos com ele. Então, esse chamado dos apóstolos, Levi, Pedro, André, Tiago e João, também é o chamado de Rita, de Gabriela, de Isabela, de Vinícius, de Vera, de todos nós. É o chamamento de cada um de nós, dando testemunho na nossa Galileia. A minha Galileia não é essa Galileia distante, é a minha casa. Os meus discípulos não são esses discípulos tão grandes, são os meus mais próximos. É o mundo que eu influencio. Então, nós somos esses pregadores do Cristo, levando essa mensagem que, como uma onda, vai se espalhando. E ele conta com cada um de nós. Né? Então, nesse momento, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvianças da cidadezinha de Cafarnaum. Como se procurasse, e procurava, com viva atenção, algum amigo que estivesse à sua espera. Eu vou identificar, eles estão por ali. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos, e conhecia. A manhã era bela, no seu manto diáfano de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os eloendros na praia, como se brincassem ao sopro das virações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio de profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que 2 deles, desembarcando em terra, falou-lhes com amizade: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Que convite, hein? Venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. É uma maravilha, não é? A gente recebeu um convite desse todo dia. Eu venho da parte de Deus e convido para que vocês me sigam. Não é? Porque Jesus já disse tantas vezes: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois que suave é meu jugo e leve é meu fardo. Jesus nunca deixou de chamar, de convocar, de estender as mãos. A gente é que ainda é titubeante na nossa fé, ainda é vacilante, né? André lembrou de já ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado, mas quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo, disseram ao Cristo, né? Jesus então lhes falou docemente do Evangelho, com um olhar encendido de júbilos divinos. Estando os muitos outros companheiros do lago, a observar de longe os 3, André, manifestando as suas tocantes ingenuidades, exclamou comovido: um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas? Ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. O lago é muito grande e há várias aldeias circundando essas águas. O reino poderá abrangê-las todas. Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se for uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente: quereis ser meus discípulos? Perguntou novamente, né? André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz e íntima e familiar? Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, as memórias espirituais, né? De modo a encontrá-la nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito. E, sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. É o chamamento que todos nós recebemos. A gente não sabe de onde vem essa confiança, essa certeza, mas o íntimo nos responde,
né? Essa confiança vem de compromissos pretéritos já assumidos, não é? Jesus os abraçou com imensa ternura e, como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si critérios ridicularizadores, o mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, onde se erguia a intendência de Antipas. Primeiro, entrou calmamente na coleteoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe: que fazes tu, Levi? Ou seja, ele convoca Pedro e André e sai de lá e vai para o centro de Cafarnaum, na coletoria. E vira para Levi e pergunta a ele: que fazes tu, Levi? O interpelado fixou-o com surpresa, mas, seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: recolho os impostos do povo devidos a Herodes. Queres vir comigo para recolher os bens do céu? Pergunta ele a Levi. Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. A alma tinha convicção de que esse momento chegaria, né? Estou pronto. Então vamos, disse Jesus, abraçando. Em seguida, um numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era a do coração sincero e puro, para sempre as claridades do seu reino. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Da tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova, na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. No céu vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape. Então vejam aí a convocação desses três primeiros apóstolos, né? André, Pedro e Levi. E Jesus segue nesse outro capítulo aqui, no capítulo 4, quando ele diz: na manhã que se seguiu a primeira manifestação da sua palavra defronte do Tiberíades, o mestre se aproximou de dois jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Aí no outro dia, ele pregou naquela história. No outro dia, ele, nas margens do Tiberíades, ele encontra outros dois jovens. Aí vira para eles e diz: filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Ou seja, vai convocando mais dois apóstolos, Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista e que o tinham ouvido na véspera. Está lembrado que ele saiu com André e com Pedro e com Levi, foram pregar de tarde. João e Tiago já tinham ouvido ele pregar no dia anterior. Tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes, como se fossem irmãos bem-amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo. Fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da aventura de sua união perente no futuro, nas esperanças com que deveriam alcançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo Evangelho do Reino. E Jesus convoca esses dois apóstolos, que eram muito jovens, está aqui embaixo, os dois novos apóstolos, entretanto, ainda eram muito jovens, e regressando a casa com o espírito arrebatado por imensa alegria, relataram à sua mãe o que se passara. Salomé, que era a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas das vésperas, pôs-se então a ponderar consigo mesmo. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Olha a história do momento que se pensava, né? O Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes e a quem seriam confiados os postos mais altos. Sempre o pensamento do reino da terra, né? Dentro da nova fundação. Seus filhos queridos bem o mereciam, precisavam agir enquanto era tempo. O povo de há muito falava em revolução,
contra os romanos e os comentadores mais indiscretos anteviam a queda próxima dos Antipas. O novo reinado estava próximo e alucinava pelos sonhos maternais. Salomé procurou o Messias no ciclo dos seus primeiros discípulos. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem à tua direita e o outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Jesus sorriu e obtemperou com um gesto bondoso. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. A genitora dos dois jovens embaraçou-se. Além disso, o grupo que rodeava o Messias a observava com indiscrição e manifesta curiosidade. Reconhecendo que o instante não lhes permitia mais amplas explicações, retirou-se apressada, colocando seu velho esposo ao corrente dos fatos. Ao entardecer, cessado o labor do dia, Zebedeu, acompanhado pelos dois filhos, procurou o mestre em casa de Simão. Jesus lhe recebeu a visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha as suas razões humilde e respeitoso. Zebedeu, respondeu-lhe Jesus, tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Não, Senhor. Que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas, todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O pai de Tiago e de João ouvia o humilde e repetia, sim, Senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou. O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então, Senhor, exclamou Zebedeu respeitoso, o vosso reino é o da paz e da resignação, que os crentes de um sorriso de benignidade acrescentou, a paz da consciência pura e a resignação suprema, a vontade de meu Pai são do meu reino. A paz da consciência pura e a resignação suprema, a vontade do meu Pai são do meu reino. É o que a gente estava discutindo agora há pouco. Essa paz e essa serenidade e a certeza da condução do mestre, não é? Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade do espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. E como se quisesse pormenorizar os esclarecimentos, prosseguiu. Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite da consciência os umbrais da eternidade. Há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade do espírito, porque em todo bom combate repousar o pensamento no seio amoroso de Deus. É aquela história, a consciência tranquila de lutar o bom combate. Tem gente que não luta o bom combate e que está deitado na opulência, em tudo de bom, né? Mas Jesus não. Jesus está dizendo o seguinte, o bom combate é a consciência tranquila, é a certeza do coração. É isso que ele está nos colocando aqui, né? Outros há que aplaudem o mal, numa falsa atitude de tolerância, para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. Os verdadeiros discípulos das verdades dos céus, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que os sustentam. Trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal e o combate, por muito amar a seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante, pelo bem real da humanidade inteira. Enquanto os dois apóstolos fitavam em Jesus os olhos calmos e venturosos, Zebedeu o contemplava como se tivesse à sua frente o maior profeta de seu povo. Grande reino, exclamou o velho pescador, e dando expansão ao entusiasmo que lhe enchia o coração, disse ditoso, Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Ouvindo essas últimas palavras,
o mestre elucidou, pondo ênfase nas suas expressões. Ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a semente do mal sob os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a distribuição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhes as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem intencionado, que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores? Então, meus irmãos, a gente fica muito feliz em ver pouca gente estudando o estudo aprofundado da doutrina espírita, porque não é quantidade, é a qualidade de que um coração transforme, que consiga semear esse bem, essa paz, onde quer que esteja, não é? Então, é o que o Cristo dizia, meu problema não é de número, o meu problema são de almas realmente vocacionadas e intencionadas com o bem. Um dia será todo mundo, mas, por enquanto, vamos semeando o bom terreno e o bom combate, né? Empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou, Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da boa nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o evangelho traz consigo o fermento da renovação. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas dos meus discípulos. O evangelho traz consigo o fermento da renovação. Então a gente sai semeando e fortificando esse movimento, né? Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou, nunca o irmão que para nós outros estará sempre de pé. E aí ele seguiu adiante e no final ele diz, o velho pescador de Cafarnaum, que é Zebedeu, soltou as lágrimas que lhe rebentavam no peito e ajoelhou-se, adiantando-se, Jesus clamou, levanta-te, Zebedeu, os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Avançando então da pequena sala, o pai dos apóstolos tomou a destra do mestre e almudeceu com as suas lágrimas de felicidade e de reconhecimento, murmurando, Senhor, meus filhos são vossos. Zebedeu entregava Tiago maior e João ao Cristo. Senhor, meus filhos são vossos. Jesus, atraindo docemente ao coração, lhe afagou os cabelos brancos, dizendo, chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estavas perdidos nos raciocínios humanos sobre a lei, agora tens no coração a fonte da fé viva. Então está aí Jesus convocando esses apóstolos, que a gente resume dizendo o seguinte, o chamamento de Jesus a esses apóstolos produz efeitos inusitados, com a aceitação irrestrita e imediata convocação, bem como a transformação operada nos seus espíritos. É isso aí. Todos nós aquecemos e nos transformamos com o chamamento do Cristo, né? A disposição de seguir Jesus de imediato é encontrada em todos aqueles que iriam mais tarde constituir o grupo dos 12 apóstolos, e depois a gente viu que com a saída de Judas, chega mais um, não é? Matias, o 13º apóstolo, né? O encontro com o mestre e o subsequente chamamento de Jesus os fazem recordar a missão que haviam assumido antes daquela experiência reencarnatória, quando se encontravam no plano espiritual. Tudo planejado antes é apenas um reencontro de almas que se encontram para cumprir a tarefa. Daí o atendimento imediato, colocando em planos secundários a família e as obrigações profissionais. O que é que cada um desses apóstolos fazia de mais importante na vida? Seguir o Cristo. Deixar a pesca para lá, os afazeres familiares, e foram seguir o Cristo, porque era a tarefa mais importante que eles tinham naquela encarnação, né? E eles tinham essa convicção íntima, né?
Os apóstolos não sabiam, no momento da convocação, qual seria a extensão do trabalho que teriam de realizar junto a Jesus. É aquela história, vamos comigo se eu vou, eu não sei nem o que é que vai dar, mas eu confio em você. Então, ele não sabia o que é que ia dar para eles. Deu confusão, né? Morreram tudo crucificados, morreram tudo, mas seguiram a tarefa até o fim, né? Ignoravam também que a missão do mestre Nazaré iria transformar o mundo, estabelecendo um marco divisório de eras, antes e depois do Cristo. Mesmo assim, sem qualquer vacilação, seguiram. Ou seja, era muito grande essa tarefa, digna de missionários, não é? A expressão segue-me, dita por Jesus em Mateus, ou a outra, vos farei pescadores de homens, direcionada a Pedro, André, João e Tiago Maior, são, antes de tudo, uma amorável convocação ao trabalho do bem, cumprindo assim o que fora combinado com ele anteriormente nos planos do Espírito. Segue-me, farei de vós pescadores de homens, né? Significa dizer também que quem aceitasse o seu jugo estaria salvo. A profundidade desta proposta redentora de Jesus não foi, entretanto, totalmente aprendida por muitos de seus discípulos, considerando as dissidências que ocorreram. Então, meus irmãos, está aí esse estudo maravilhoso dessa manhã de hoje, que para nós tem uma significação grande, porque todos nós somos discípulos do Cristo. E esse chamamento, segue-me, ele é feito todos os dias. E a gente não pode titubear, pestanejar com esse convite, quando ele nos diz que nos fará pescadores de homens. E como pescadores de homens, é como a gente dizia, onde estão esses homens que vão nos ajudar a salvar a nós mesmos e a humanidade inteira, né? Então, que a gente não perca essa oportunidade para que nesta encarnação, definitivamente, a gente siga o Cristo. A gente atenda a esse chamamento de sermos pescadores de homens, a começar por nós mesmos, né? Essas almas que há tanto tempo vagueavam, sem saber para onde iam, a quem seguir. Hoje, a gente já sabe quem é nosso guia, já sabe quem é nosso modelo, e o propósito de nossa vida servir ao Cristo da melhor maneira possível, né? Então, que Jesus nos abençoe. A gente hoje fica por aqui, nessa passagem do chamamento de Levi, Pedro, André, João e Tiago. Vou concluir aqui para a gente